A alegoria que o próprio mestre apresenta ali em João 15, quando ele se coloca como uma videira, essa palavra gefen em hebraico é videira, e essa árvore, essa planta aparece em muitas passagens dos textos sagrados e a simbologia dela é tremenda, é preciosa. E aqui ele se apresenta como a videira e nós como os ramos que estamos ligados a ele. Ele está apresentando essa ligação intrínseca sobrenatural que um discípulo precisa ter com o seu mestre, que é Cristo, Yeshua HaMashiach. E como nós devemos frutificar, e o que simboliza isso? Será que estamos de fato ligados em Cristo? Será que não somos simplesmente meros membros de uma organização? Será que não somos frequentadores de uma organização como uma igreja, um clube, uma denominação? Será que não estamos iludidos pelo sistema ou de fato estamos ligados em Yeshua HaMashiach, ligados em Cristo Jesus? E aqui ele diz que ele é a videira verdadeira. Quando você vê essa apresentação da videira, você precisa conhecer um pouquinho dessa árvore tão preciosa, porque essa cultura de cuidar de uma videira demanda trabalho. Eu falo porque meu avô no Chile era viticultor. Meu avô cuidava das parreiras, das videiras, e nós tínhamos as uvas mais doces que eu já experimentei na face da terra, dos mais diversos tipos de uva que você possa imaginar. Eu me lembro, a que eu gostava mais era a muscatel, aquela uva redondinha, rosinha, mas é um sabor que eu nunca em nenhum outro planeta encontrei uma uva tão preciosa, e não estou fazendo aí uma propaganda da uva do meu país, do Chile. E olha, nós vemos aqui a videira Geffen, e a primeira condição que ele coloca é estar ligado nele, porque ele diz, claramente, vou ler aqui, diz, o ramo que não dá fruto ele vai cortar. Diz, toda vara que em mim não dá fruto, atira. Por quê? Porque o viticultor ele precisa podar, é um tempo de poda, na videira, e é necessário cortar os galhos que não estão dando mais fruto. Isso acontece em muitas árvores. E esses ramos que estão a mais roubam a seiva, roubam a energia da videira, e os ramos que dão fruto, que têm os seus cachos de uva, às vezes não estão se desenvolvendo ou estão produzindo como deveriam por causa desses galhos que não produzem frutos e estão atrapalhando todo esse processo de frutificação. Então, o viticultor, na experiência, vai lá e literalmente, pá, corta, poda que não presta. Isso é algo muito radical. Quantas vezes vi as videiras do meu avô, parecia um toco tudo cortado, eu falei, aqui não vai nascer mais nada. Mas quando chegava o tempo da uva, meu irmão, era algo miraculoso, algo lindo demais, lindo demais. Isso é muito sério. E ele diz aqui, quem não dá fruto vai ser cortado, vai ser tirado. Mas aquela que dá fruto, esse é o primeiro estágio, aquela que dá fruto, dar fruto, ela dá fruto, mas aqui está o termo dar fruto. Esse é o primeiro estágio. E a condição é estar ligado nele. Como podemos provar que estamos ligados nele? Repito, que não estou meramente comprometido com uma organização. Não estou dizendo que você não deve frequentar, estar no grupo de fiéis que são a igreja de Cristo. Claro que sim, você deve estar congregando, está pronto. Mas você precisa estar ligado nele. Estar ligado nele. E, logicamente, a resposta está aqui quando ele diz, quando minhas palavras estiverem em vós, quando vocês cumpram esses mandamentos. Olha o que diz no versículo 7. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Olha só. No 10 também diz, se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, né? E do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai. Ou seja, a primeira condição é, estamos guardando as ordenanças daquilo que é doutrina de Cristo? Estamos obedecendo a sua palavra? Ele está falando dos meus mandamentos, e nós entendemos que são os mandamentos de Cristo. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, por quê? Porque hoje em dia estamos vivendo um tempo onde o entretenimento, temos muitas igrejas
entretidas, muita gente não sabe falar essa palavra, fala intertido, né? Entretidos, o entretenimento está tomando conta, onde temos shows, temos luzes, estão dando pipoca na hora da palavra. Hoje em dia o espaço em si físico, onde se reúnem os fiéis, não estou dizendo que não podemos proporcionar modernidade e bênção para os fiéis, com certeza. Uma boa poltrona para se assentar, um ar-condicionado, se está frio, uma calefação, enfim, tudo isso eu concordo. Sala de aula, tudo isso nós estamos fazendo para atender melhor crianças, trabalho social, trabalho com jovens, tudo isso é muito importante. O problema é eu me acomodar nessa sistêmica e, de fato, não estar ligado nele. O quanto eu estou ligado nele. Então, o quanto essa palavra está surtindo efeito em mim para que eu possa ter uma transformação, para que eu possa frutificar. Porque a frutificação do Espírito são frutos evidentes, como dizem Gálatas, como a frutos da carne, ou os frutos da carne, obra, na verdade, da carne, e a frutificação do Espírito. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. E você vê essa ramificação dessas manifestações que são frutos, nós vemos coisas preciosas. Então, temos a palavra, de fato. Eu pergunto para você, é importante para você a palavra? Ou é mais importante a reunião, o lazer? Tem igrejas que estão colocando academias dentro da igreja, tem lugares onde estão colocando lugares de beleza, tem gente que está colocando, enfim, lugar de jogos, sala de jogos nas igrejas, até sala VIP tem nas igrejas por aí, até sala VIP. Bom, cada um vai dar conta do que está fazendo diante do Senhor. Nós continuamos trabalhando e fazendo a obra social, atendendo, como falei, desde crianças até pessoas perdidas e desgregadas da sociedade, né? E, logicamente, nossa função é trazer vidas, atingir vidas, transformar vidas pelo poder do Evangelho. Agora, eu tenho que me perguntar o quanto minha vida está ligada com Ele, guardando os seus preceitos, os seus mandamentos. É importante ser ministrado na palavra, é importante guardar a palavra, é importante dar tempo e valor à palavra, é importante para você. Deixe um comentário se a palavra é fundamental na sua vida espiritual. Eu conheço gente que diz, olha, para mim 10 minutos, 15 minutos de ministração da palavra tá bom. O importante para mim é o louvor, para mim o importante é a comunhão, para mim o importante é o come se bebes que tem, o importante é estar junto, enfim, todos esses moveres que estão surgindo. De fato, a palavra nos sustenta, ou te sustenta. Só que aqui diz que aquele que dá fruto, é o primeiro ponto, dar fruto, né? Aquele que dá fruto, logicamente, é porque está ligado nele. E toda pessoa deve frutificar. Aqui temos obras espirituais. A ação do Espírito pela palavra está surtindo efeito e você tem uma vida de frutificação. Dar fruto é uma condicional. E, logicamente, estando ligado nele, somente você vai dar fruto. E começa o segundo processo. Se você dá fruto, eu sempre coloco aqui dá, por quê? Porque tem gente que confunde dar e dar. Se você dá fruto, porque dar fruto é uma condicional, ele vai te podar. Começa a podar, que você vai ser podado. Isso é algo sério, porque nem todo mundo aguenta isso. Ser podado é quando a palavra começa a trabalhar na sua vida e começa a arrancar o que não presta em nós, começa a tirar aquilo que não presta em nós. E nem todo mundo vai querer isso, e muitas vezes vai se revoltar. De fato, estamos permitindo que o poder da palavra tire de nós aquilo que não presta, e há muita coisa que precisa ser podada. Então, para que você vai ser podado? Para que você dê mais fruto. Então, primeiro é dar fruto, depois mais fruto. Esse é o estágio que você precisa entrar. Se sua vida já dá fruto e você diz, meu Deus, minha vida parece que se tornou uma rotina, parece que eu estou me tornando um frequentador, e eu quero que você opine. Sua vida se tornou uma rotina como um frequentador de uma denominação, de uma congregação. De fato, se tornou uma rotina porque talvez você não tem o poder da palavra, não está guardando o suficiente ao ponto de você radicalmente ser processado para ser podado.
permitir ser podado é quando a palavra começa a nos moldar e de fato nós vamos abrindo mão e tiramos aquilo que não agrada ao Senhor e tomamos medidas radicais. O próprio Cristo falou alegoricamente, se teu olho é motivo de pecar, arranca teus olhos. Meu Deus, é melhor chegar cego lá na glória, né? E logicamente ser transformado num corpo de glória, do que você ir com teus olhão lá para o inferno. Deus tem misericórdia de mim e de nós. Precisamos entender isso. É melhor cortar a tua mão, se é motivo de pecaminosidade da tua mão. São atos radicais e nem todo mundo aceita o evangelho que às vezes demanda atitudes radicais. Todo mundo quer amorzinho, todo mundo quer abraço, beijo, ser discipulado com mel e com, que mais? Com algodão doce, como sempre falo. Porém, aceitamos dar mais fruto? Quem sabe eu estou travando algo na minha vida para dar mais fruto. Outros estágios a serem galgados no mundo espiritual para que a minha vida tenha sentido e não vire uma rotina, porque eu estou na dimensão dar fruto. Então, ser podado. Só que ele diz aqui, se você permanece em mim e eu permaneço em você, ou seja, você vai ser podado para dar mais fruto. Se você dá mais fruto e você permanece, ou seja, depois da poda, se você permanece, você dará muito fruto. Por quê? Porque a tendência quando somos tratados, corrigidos, exortados, ministrados, podados, é surtar. Sendo que deveríamos dar mais fruto. Mas se depois de dar fruto e você permanece nele, não se revolta, não sai, você entra no estágio do muito fruto. Esse estágio aqui, eu posso te falar, é a frutificação em todos os sentidos. É quando você coloca a tua mão e tudo dá certo, tudo é abençoado. Há pouco eu tive uma reunião com o meu contador, e ele diz, Natanael, eu vejo que tudo que você coloca a mão dá certo. E eu falei, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque tem empresa, tem investimentos, e ele faz a minha contabilidade, faz toda a minha declaração, tudo bonitinho. E ele diz, onde você coloca a mão dá certo, cara. O que acontece? Glórias ao Senhor, pela misericórdia do Senhor. Só que são anos de poda. São anos, desde os 15 anos convertido, com 20 anos já pastoreando. Meu pai era quem me podava, estava ali comigo, pela autoridade da palavra. Sofri muito, passei muita dificuldade. Poda, para entrar no estágio de dar um pouco mais de fruto. Muito fruto eu posso testificar de que quando você está nessa dimensão, e posso dar esse testemunho, até na área financeira, até na área familiar, em todo sentido, a glória do evangelho, ela se propaga e se espalha e chega onde você nunca, jamais imagina que chegaria. Eu louvo ao Eterno de Israel por você estar aqui conosco. E louvo a Deus por pessoas de tão longe, da Europa, da Bélgica, da Itália, da França, da Inglaterra, da África, Angola, Moçambique, enfim. Outro dia, uma abençoada do Egito, mandando uma mensagem, falei, eu estou aqui assistindo essas aulas, em toda a América. Que lindo poder receber alguém que realmente testifica que o poder dessa palavra, dessa ação sobrenatural, surtiu efeito e frutificou. Então, quando você dá muito fruto, é porque você não produz somente para você, você não gera para você, mas você gera para os outros. Você abençoa os outros. E eu louvo a Deus porque, graças ao Eterno, esse ministério tem alcançado muitas pessoas e famílias que têm sido abençoadas, tanto financeiramente na área social. E louvamos a Deus por cada um de vocês que estão não somente inscritos, mas estudam conosco na Hotmart, porque o arrecadado serve para abençoar muitas famílias. Creia nisso. Tudo é direcionado para a obra social e estamos fazendo isso por fé, para a glória do Senhor. E nós louvamos a Deus porque essa frutificação nos alcança pelo poder da palavra, porque nada somos. Tudo é dele, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que o Eterno te faça frutificar. Mas entenda esse processo de dar fruto, mais fruto ao ser podado. E se você permanece depois da poda, você dará muito fruto. Um abraço.
e um beijo no seu coração.